Um incêndio de enormes proporções que destruiu uma cidade inteira. Quase 100 mortos já confirmados e centenas de desaparecidos. Ruas reduzidas a pó, num fenômeno que até costuma ser comum nessa época do ano devido ao clima seco, mas que em 2023 tomou proporções inéditas por uma série de fatores. Fatores esses que sim, têm a ver com a era da ebulição global. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Oi, eu sou o Antônio Mami, estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 15 de agosto de 2023. Dia em que equipes de resgate continuam procurando por desaparecidos no Havaí, estado americano que sofre com incêndios de enorme proporção desde o início de agosto. A ilha mais afetada foi a Maui, a segunda maior da região, principalmente na cidade de Lahaina. Estima-se que o município teve 80% do seu território destruído. Os incêndios também passaram pelas localidades de Makauoa, Kula e Pulehu. O governo americano já considera esse o pior episódio do tipo em mais de 100 anos. Nessa terça-feira, o número oficial de mortos estava se aproximando de 100, mas a previsão é que seja um número muito maior. Estima-se que mais de 1.300 pessoas estejam desaparecidas. Na segunda, o governador Josh Green, em comunicado à população, disse que as equipes devem encontrar entre 10 e 20 mortos por dia durante algum tempo. A identificação dessas vítimas também é um problema, porque o fogo carbonizou grande parte dos corpos. As equipes de busca têm usado a ajuda de cães farejadores para localizar os restos mortais. Mas só exames de DNA conseguem identificar os corpos. E o resultado desses exames caminha numa velocidade muito baixa em relação ao número de vítimas. Até o sábado, por exemplo, só 2 pessoas tinham sido identificadas. O governo disse que nesta terça ia começar a entrar em contato com mais famílias, a partir dos resultados de DNA. O fogo começou na floresta próxima à cidade de Lahaina, que é uma região histórica e turística, no dia 8 de agosto. As chamas se alastraram rapidamente porque, além do clima seco, um furacão com fortes ventos também passava pela região. A estimativa é que os ventos tenham carregado o fogo numa velocidade de 1 milha por minuto, mais ou menos 1 km e 600 metros a cada 60 segundos. Até essa terça, ainda existem focos de fogo, mas já em menor proporção. Existem relatos de pessoas que tentaram fugir das chamas entrando no mar. Ao menos 12 foram resgatadas na água pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Tem também casos de pessoas que morreram dentro dos carros enquanto tentavam fugir pelas estradas. Além do fato do fogo ter se alastrado muito rapidamente e ter tomado conta de muitas ruas ao mesmo tempo, essa região do Maui também tem problemas de abastecimento de água. O governador comentou sobre isso, dizendo que a Procuradoria-Geral do Estado está investigando como era o abastecimento de água de Maui antes dos incêndios, para descobrir qual era o nível de preparação da região para um incidente como esse. Os problemas que tornam a região mais propensa a incêndios também têm a ver com o processo de colonização. O Havaí é uma ilha na costa pacífica dos Estados Unidos que foi colonizada pelos britânicos. Os nativos polinésios viviam no arquipélago havaiano muito tempo antes da chegada dos primeiros europeus. De acordo com uma reportagem do jornal americano The New York Times, Lahaina costumava ser um pântano até que os colonos desviaram água para a agricultura. Os invasores também trouxeram plantas não nativas, que, segundo a reportagem, pioraram os incêndios florestais. Diante da situação atual, o governo do Havaí decretou estado de emergência. O governo federal tem enviado recursos e equipes de resgate. O governador Green também deu algumas estimativas oficiais. Mais de 2.700 casas ficaram completamente destruídas, fazendo com que milhares de pessoas não tenham nem para onde voltar. Mais de 32 mil pessoas fugiram da ilha por avião. O prejuízo estimado é de cerca de 6 bilhões de dólares. Além da reconstrução física da cidade, ainda tem mais um problema, já que os incêndios podem representar riscos de saúde a longo prazo para os residentes. Isso devido a compostos químicos que contaminam o ar, a água e os destroços. Incêndios florestais são comuns nessa época do ano no Havaí.
Só que, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, o fogo em 2023 é incomum devido às suas grandes proporções. A vegetação seca, os ventos fortes e a baixa umidade são apontados como causas para essa situação fora de controle. Só que existe também a influência das ondas de calor extremo, que potencializam todas essas causas que a gente citou. With those kind of winds and 1,000-degree temperatures, ultimately all the pictures that you will see will be easy to understand, because that level of destruction in a fire hurricane, something new to us in this age of global warming, was the ultimate reason that so many people perished. Você ouviu aí o governador Josh Green. Ele disse que esse desastre, nessas proporções, é inédito e que há claramente uma relação com a emergência climática. O mês de julho de 2023 foi o mais quente da história do planeta Terra. A Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas divulgou que as temperaturas diárias ao longo do 7º mês do ano ficaram entre 0,56 graus Celsius e 1,02 graus Celsius acima da média histórica. Logo na primeira semana de julho, o mundo quebrou 3 recordes diários de temperatura. Desde então, os termômetros têm seguido em patamares altos, principalmente no hemisfério norte, que está no verão. 2 fenômenos, um perene e um pontual, ajudam a explicar o aumento do calor recente. O primeiro é a mudança climática, que provoca o aumento generalizado das temperaturas há décadas, por causa da emissão de gases de efeito estufa. O segundo é o El Niño, fenômeno natural que começou em 2023, no dia 8 de junho, e deve durar até o começo de 2024. É um evento marcado pelo aquecimento fora do comum das águas do Oceano Pacífico, na região da linha do Equador, nas proximidades da costa da América do Sul. Para se ter uma ideia, só nos Estados Unidos estima-se que mais de 50 milhões de pessoas têm sido afetadas pelo chamado domo de calor, fenômeno em que a atmosfera retém o ar quente e forma uma espécie de tampa sobre uma região. A China também enfrenta uma poderosa onda de calor, com temperaturas chegando a valores acima de 40 graus Celsius em algumas cidades. Perto dela, na Índia, uma onda de calor extremo em junho deixou 98 mortos. Já na Europa, países como Itália, Espanha, França, Croácia e Grécia têm registrado diversos problemas devido às altas temperaturas. Climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Esse aí que você ouviu foi o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em entrevista a jornalistas em 27 de julho. Ele disse que a era do aquecimento global já terminou e que a humanidade está vivendo agora a era da ebulição global. Esse não é um problema novo, mas tem piorado sucessivamente a cada ano. Um estudo publicado pela revista científica Nature Medicine estimou que em 2022 mais de 60 mil pessoas morreram só na Europa em decorrência das ondas de calor. Em entrevista ao Nexo em julho, o professor-chefe do Departamento de Física Aplicada da USP, Paulo Artacho, lembrou que a ciência faz alertas sobre o fenômeno da crise climática há mais de 50 anos. Só que por interesses econômicos, os grupos que teriam poder para transformar a situação, tais como governos e indústrias, seguem sem adotar medidas efetivas. Essas medidas efetivas que o Paulo Artacho citou já estão amplamente mapeadas por cientistas e organizações como a ONU, na qual países negociam há décadas formas de frear o problema. Envolvem principalmente parar de usar combustíveis fósseis, os maiores responsáveis pela emissão de gases que causam o efeito estufa, e preservar e restaurar áreas de floresta, que ajudam o clima. Ou seja, o mundo já sabe o que precisa ser feito. Mas a visão da ONU e de cientistas climáticos é de que essas transformações não andam na velocidade necessária para frear os efeitos mais graves do aquecimento global, efeitos como os incêndios no Havaí e as ondas de calor no hemisfério norte. Diante da dimensão do momento climático do mundo, é quase impossível não se pegar preocupado com o futuro do planeta, das espécies, das nossas próximas gerações. Essa preocupação já ganhou até um nome: ansiedade climática.
A ansiedade climática, ou ecoansiedade, é um termo usado com frequência por grupos ligados à causa ambiental. Ele foi descrito pela Associação Americana de Psicologia como, abre aspas, medo crônico da ruína ambiental, fecha aspas. A entidade divulgou um relatório em 2021 alertando para os efeitos da crise do clima na saúde mental. Em agosto de 2022, o Nexo conversou com 2 lideranças climáticas para entender o que fazer com esse sentimento e como não se sentir paralisado por ele. Uma delas foi a Clara Boto, agente de articulação na organização Youth Environment Europe. Ela disse que, na sua experiência pessoal, a forma de não se sentir paralisada pelo medo é lembrando que tem muita gente lutando junto para mudar o mundo. Abre aspas aqui para ela. É entender que o problema do mundo é resolvido em pequenas partes, onde cada um tem um papel importante, independente de qual seja a área de atuação. Pensando assim, não me paraliso, pois sei que apesar da lentidão daqueles que têm o poder hierárquico para implementar mudanças, há muito trabalho a ser feito em menores escalas. Fecha aspas. Já a Daniela Clivati, que atua como psicoterapeuta e consultora de carreira especializada em carreiras verdes, explicou que a sensação de paralisação é uma entre tantas respostas emocionais diante de uma questão difícil de ser enfrentada. Abre aspas para ela. Honestamente, eu acredito que essa ideia de que o problema é tão grande que não tem solução vai acometer a todos em algum momento. A forma como a gente enfrenta esse questionamento e as consequências emocionais e materiais das mudanças climáticas é que vai pautar o futuro da humanidade. Não se trata mais do que a gente vai enfrentar, mas de como a gente vai enfrentar. E essa habilidade de enfrentamento pode e deve ser desenvolvida em todos nós. Fecha aspas. Precificar a natureza como forma de forçar as empresas a valorizar e preservar o meio ambiente. É isso que defende o Simon Zadek, diretor da Nature Finance, organização sem fins lucrativos sediada na Suíça, e co-líder da Força Tarefa sobre Mercados de Natureza. O Marcelo Rubissec entrevistou o Zadek para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem entre os seus temas de cobertura o clima. Marcelo, como é que funciona a ideia de mercados da natureza? Bom, o raciocínio do Simon Zadek é o seguinte. Nos últimos 250 anos, então ali desde a Revolução Industrial, a lógica que move a economia global é você explorar a natureza de uma maneira predatória, mas sem pagar por isso. Então, esse foi o modus operandi em que a humanidade construiu o seu sistema produtivo nos últimos séculos. A ideia de você precificar a natureza, que é justamente o que está sendo chamado de mercados de natureza, é que você embute o preço dos efeitos ambientais e climáticos no processo produtivo. Então, por exemplo, eu sou uma fábrica que produz um certo bem e uso como insumo um outro produto que é extraído de uma maneira super predatória. Se esse estrago ambiental estiver embutido no preço desse insumo, eu vou procurar uma maneira mais sustentável de estruturar o meu processo produtivo, simplesmente porque a outra opção ficou muito mais cara. Então, a lógica é que se a natureza for precificada, isso vai fazer com que as pessoas tratem ela como aquilo que ela de fato é, que é um recurso escasso. E aí a forma de tratar a natureza vai ser mais cuidadosa. Então, até uma coisa que daria para fazer dentro dessa ideia é você criar mecanismos para pagar aqueles países ou empresas que preservam o meio ambiente, né, que trazem resultados concretos de preservação ambiental. E aqui tem uma coisa importante para pontuar. O Simon Zadek falou que, beleza, esse é um mecanismo de mercado, mas ele também falou explicitamente que essa não é uma história neoliberal, ou seja, não quer dizer que então é só jogar tudo para o mercado, aí não precisa de governo, vai ficar tudo bem sozinho, etc. Não é isso que ele disse. Ele disse que essa eventual mudança precisa vir acompanhada de políticas públicas e de uma regulação muito mais agressiva das questões ambientais do que a gente tem hoje. É por isso, aliás, que esse esforço que ele sugere precisaria ser feito conjuntamente por um grande número de agentes, tá? Então, desde a população até os governos, os bancos centrais e, obviamente, também as empresas. Então, é uma ideia ambiciosa e complicada. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br/pontofuturo. No site, você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. E para não perder nenhum episódio do Durma Com Essa, inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e no canal do Nexo no YouTube.
Em janeiro, o primeiro escalão de Luiz Inácio Lula da Silva tinha 11 mulheres e 11 pessoas que se autodeclaram negras, entre as 37 cadeiras disponíveis. Passados quase 8 meses de governo, as mulheres perderam uma vaga. E podem perder mais, por causa das negociações do governo para a formação da sua base aliada no Congresso. A Isadora Rupp escreveu sobre o tema. Isadora, quais são os ministérios que estão na mira? Pelo menos 3 ministérios entre os 10 ocupados por mulheres podem ser trocados por nomes indicados pelo Centrão. O Esporte, de Ana Moser, Gestão, de Esther Dweck e Mulheres, de Cida Gonçalves. Outro ministério que volta e meia entra para a roda do toma lá da cá é o da Saúde, comandado por Nízia Trindade. A ex-presidente da Fiocruz é um nome técnico e escolha pessoal do presidente Lula, que já garantiu publicamente que ela ficará no cargo. Os cotados para assumir as vagas das ministras são sempre homens, indicados pelos líderes dos partidos políticos, que também são comandados por homens. E esse é um dos problemas de origem, segundo as cientistas políticas com quem eu conversei. Como quem manda nos partidos são quase sempre homens, essa lógica é perpetuada nas indicações para que o governo consiga uma coalizão sólida para governar. Lembrando que já ocorreu uma baixa feminina em julho, a pedido do União Brasil, da ex-ministra do Turismo Daniela Carneiro, substituída por Celso Sabino. O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, cujo titular é Silvia Almeida, também é cobiçado nas eventuais mudanças que Lula deve fazer. Homem negro, acadêmico e ativista reconhecido na sua luta antirracismo, Almeida é um dos nomes que somou na diversidade de raça no ministério do terceiro governo Lula, também inédita. A Convergência Negra, formada por entidades ligadas à causa racial, já emitiu uma nota pública em apoio a Silvia Almeida e pediu ao governo a manutenção do ministro no cargo. Isadora, qual tem sido a reação das ministras diante dessa pressão? Elas estão incomodadas em serem alvos frequentes para as trocas. Além disso, mesmo ministras que não têm a pasta cobiçada, como a Marina Silva, do Meio Ambiente, e a Sônia Guajajara, dos povos indígenas, passaram por derrotas e viram parte da estrutura administrativa de seus ministérios serem esvaziados e repassados a outros setores do governo por pressões internas e externas. Na semana passada, as ministras se reuniram em um jantar com senadoras em Brasília para discutir a situação. Elas devem criar uma frente para dialogar com o governo federal e apresentar listas com nomes de mulheres para que ocorra ao menos uma alternância de nomes de homens e mulheres para o primeiro escalão do governo. Movimentos formados pela sociedade civil, como Mulheres contra o Centrão, criaram petições online em apoio às ministras. Um abaixo-assinado também pede que Lula não ceda ao Centrão e cumpra a promessa de manter Nízia Trindade na saúde. Já são mais de 80 mil assinaturas. A previsão é que Lula anuncie o que vem se chamando de mini-reforma ministerial para atrair partidos para a coalizão governista até o final de agosto. O texto da Isadora você lê no Nexo. Dos estragos causados pelos incêndios no Havaí, passando pelo conceito de mercados da natureza e terminando com a ameaça à diversidade no governo Lula, durma com essa. Com roteiro e produção de Suzana Souza, apresentação de Antônio Mami, edição de texto de Letícia Arcoverde, participações de Isadora Rupp e Marcelo Rubissec e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até!